Todo mundo fala que o terceiro Hokage cuidava do Naruto. Mas quando você olha para o começo da história, parece exatamente o contrário. Porque o Naruto cresceu completamente sozinho. A vila inteira tratava ele como um problema. Ninguém queria ficar perto dele. Ninguém queria conversar com ele. Só que o Hiruzen sabia de tudo isso. Então fica a pergunta, se o terceiro Hokage realmente cuidava do Naruto, por que a infância dele foi tão cruel? Desde pequeno, o Naruto viveu cercado por rejeição. As pessoas evitavam ele. Os adultos olhavam pro garoto com desprezo. E até outras crianças acabavam se afastando dele. Só que o mais pesado nisso tudo é que o Naruto nem entendia o motivo daquele ódio. Para ele, as pessoas simplesmente odiavam sua existência. Enquanto outras crianças tinham família, amizades, alguém esperando elas em casa, o Naruto voltava sozinho para um apartamento vazio. E isso não durou pouco tempo. Foram anos vivendo daquela forma. Sem carinho. Sem apoio. Sem alguém realmente presente do lado dele. E quando você percebe isso, o começo de Naruto fica muito mais triste do que parece. E é aqui que entra o maior problema do Hiruzen. Porque ele não era apenas um morador comum da vila. Ele era o Hokage. Ou seja, a pessoa com mais autoridade dentro de Konoha. O Hiruzen sabia que o Naruto era isolado. Sabia que os moradores rejeitavam o garoto. E sabia que aquilo estava destruindo a infância dele aos poucos. Mas mesmo assim, o Naruto continuou crescendo praticamente sozinho. E muita gente tenta defender o Hiruzen dizendo que ele ajudava financeiramente o Naruto. Só que, sinceramente, isso não resolve o verdadeiro problema. Porque o Naruto não precisava só de dinheiro, ele precisava de presença. De apoio. De alguém cuidando dele como uma criança normal. E olhando para o começo do anime, é difícil sentir que isso realmente aconteceu. E talvez a maior prova disso seja o próprio comportamento do Naruto. Porque aquelas brincadeiras exageradas dele nunca foram só ser engraçado. O Naruto fazia bagunça porque queria atenção. Ele gritava. Pichava monumentos. Provocava as pessoas. Tentava chamar a atenção o tempo inteiro. Só que no fundo, aquilo era carência. Era um garoto desesperado para ser reconhecido por alguém. E quando você percebe isso, várias cenas do começo do anime mudam completamente. Porque o Naruto não estava tentando ser irritante. Ele só não queria continuar sendo invisível. E a maior contradição dessa história inteira é que o Naruto era filho do Minato. O homem que literalmente salvou a vila. Teoricamente, o Naruto deveria ser uma das crianças mais protegidas de Konoha. Mas aconteceu exatamente o contrário. O filho do herói virou a criança mais rejeitada da vila inteira. E o mais absurdo é que o Naruto carregava um ódio que nunca deveria cair sobre ele. Porque ele não tinha culpa de nada. Ele era só uma criança. E mesmo vendo tudo isso acontecer, o Hiruzen nunca conseguiu impedir totalmente aquele isolamento. Por isso tanta gente olha para o começo de Naruto hoje, e sente que o terceiro Hokage falhou com ele. Só que talvez seja exatamente essa dor que fez o Naruto se tornar quem ele virou depois. Porque mesmo crescendo sozinho, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo durante anos, o Naruto nunca desistiu das pessoas. Ele continuou tentando proteger a vila. Continuou buscando reconhecimento. Continuou querendo ser aceito. E isso é o mais impressionante no personagem. Qualquer outra pessoa naquela situação poderia acabar cheia de ódio. Mas o Naruto escolheu continuar acreditando nos outros. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conecta com ele até hoje. A dor dele parece humana. E talvez a maior ironia de toda essa história é que o garoto ignorado pela vila inteira acabou virando Hokage. O Naruto finalmente conquistou o reconhecimento que ele buscou desde criança. Mas olhando para o começo da história, fica muito difícil dizer que o terceiro Hokage realmente cuidou dele da forma certa. Porque cuidar não é só observar alguém de longe. Cuidar é estar presente. E olhando para a infância do Naruto, essa presença quase nunca existiu.